Será que programação é para você? Bom, essa é uma pergunta que eu me fiz muito lá quando eu estava começando no mercado de TI lá em 2014. E galera, vamos desmembrar esse assunto para saber se programação é ou não para você, tá? Me chamo Gabriel, estou há mais de 10 anos aí no mercado de TI e hoje a gente vê muitas mudanças aí no mercado de TI, né? Não é de hoje que a gente vê isso. Hoje a gente tem inteligência artificial aí bombando, né? Tantas e tantas mudanças diariamente que fica difícil realmente saber se teremos emprego ou não, ou se eu preciso ser tão inteligente assim para ser um programador, né? Essa é uma pergunta que muita gente me faz aqui e era uma dúvida que eu tinha também lá no início, cara. Será que eu realmente sou esperto, sou inteligente o suficiente para ser programador? Será que isso realmente é para mim? Bom, vamos falar um pouquinho disso, cara. Primeira coisa que você tem que entender é o seu interesse, cara. Se você é interessado em alguma coisa, não interessa se você está, se você é ruim ou não naquilo. Porque o próprio interesse em algo vai te tornar bom se você insistir nos pontos que são importantes. Então, se você tem interesse, por exemplo, no mercado de TI ou em inteligência artificial, em saber como funciona, em querer entender como é que aquele sistema funciona por trás, muito provavelmente você já tem o que precisa para se tornar um programador. Esse é o primeiro passo que você identifica para você saber que você realmente quer ir a fundo em algo, tá? A partir daí, é isso que você tem que ter como base. Lembrar sempre do que te motiva a estar estudando programação. Lá no início eu me sentia muito burro também, principalmente por conta de estar, quando eu comecei, por exemplo, ciência da computação lá em 2014, eu me sentia muito para trás, assim, por conta da galera que eu conhecia, eu olhava ao meu redor e via as pessoas com, tipo, que vieram de faculdade mais, faculdades particulares ou às vezes até tinham mais conhecimento que eu de uma coisa muito simples que eu não conseguia entender. Só que depois, quando eu fui entrando no mercado de TI e tal, eu descobri que, cara, no passar do tempo, o que importava mesmo não era aquele fator inteligência que parecia às vezes até ser arrogante. No fundo, quando você vai entrar no mercado de TI, você sabe que a humildade vai importar muito mais às vezes do que a arrogância, porque existe uma série de outras coisas e às vezes quando você está cercado de pessoas que estão com esse ego inflado, você começa a reparar que talvez você não seja parte daquilo ali e isso te frustra um pouco, mas na verdade é simplesmente porque você não está no ambiente certo. E era isso que acontecia comigo, então eu me cerquei um pouco daquele ambiente que eu não, tipo aquela galera que meio que não que eles eram arrogantes, mas que eles achavam tudo fácil. E na minha visão, cara, aquilo não era tão fácil, porque eu tinha dificuldade de conseguir entender o que eles entendiam rapidamente. Então, eu passava por mais dificuldades naquele momento. E só que quando você entra no mercado de TI, você vê que aquilo ali, a dificuldade é algo comum de todo mundo no dia a dia. Então, as pessoas que estão ali com você no seu dia a dia, elas também já passaram por essa dificuldade e elas são mais humildes por conta de simplesmente saber que elas não entendem de tudo, tá? E você também é uma pessoa que não vai entender de tudo de primeira, então vai levar um certo tempo de maturidade até você chegar a um ponto que você sabe algumas coisas a mais dentro do mercado de TI e que você pode ajudar as outras pessoas. Sempre tem aquela frase, cara, seja o sênior que você queria quando você era júnior. Quando você é júnior, você normalmente fica traumatizado, né? Quando você entra realmente para ser um programador, assim, normalmente você tende a ficar muito traumatizado por conta dependendo das pessoas que você pega como seus mentores, né? Às vezes você dá o azar de pegar alguém que não é muito comunicável, alguém que não é tão legal assim, que tipo você não consegue se espelhar e aí você acaba se frustrando. Então isso é muito comum também, tá, galera? Só para ressaltar aqui para vocês. Mas isso não é motivo para você ficar desmotivado. Você pode também buscar as coisas por você mesmo e não tão pelos outros. Mas a pergunta inicial desse vídeo é se você serve ou não para o mercado de TI.
mercado de programação é para mim, sim ou não? E a resposta é, provavelmente, se você está nesse vídeo até aqui, a resposta é provavelmente sim. E o que você precisa fazer para conseguir iniciar no mercado de TI? Primeira coisa é você montar um plano de estudos, tá? O plano de estudos ele é montado de trás para frente. Já falei isso aqui muitas vezes para os meus alunos e para todo mundo que monta aqui. O que a maioria faz? A maioria começa numa faculdade, tipo ciência da computação ou análise e desenvolvimento de sistemas e não tem problema nenhum nisso. Isso até facilita para você entender mais os contextos. E só que o grande erro é você achar que a faculdade vai te ensinar tudo, por exemplo. Não vai, tá? No mercado de TI eu nunca usei, acho que quase nada do que eu entendi na faculdade. Talvez um banco de dados ali, alguma coisa, alguma cadeira assim, mas hoje em dia eu uso pouquíssimo das coisas que eu aprendi na faculdade. Então, essa é uma coisa que você tem que ter em mente, tá? Não aprenda só na faculdade, você precisa montar o seu plano de estudo com base no que você quer. Então, por exemplo, eu quero ser um programador, sei lá, JavaScript. Eu vou lá, vou nas empresas que eu sonho em trabalhar e eu vou ver o que pede, eu vou lá na parte de carreiras, eu vou ver o que pede dentro dessa parte de carreiras para essas empresas. E a partir daí eu vou ver lá que tem, cara, você tem que aprender React, Bootstrap, você tem que aprender Node, sei lá, REST, API, Next.js, beleza. Tenho tudo isso aqui listado. Agora eu vou montar o meu plano de estudo baseado nisso. E aí você pode utilizar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta que vai te ajudar a auxiliar nisso, tá? Mas se você está nesse vídeo até aqui, programação sim é para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, fiquem bem, até a próxima e tchau.